Olá, graças e paz, irmãos, tudo bom? Queria trazer uma palavra, uma reflexão aqui rapidinho para nós. Estava aqui meditando na palavra e queria falar com você a respeito de ouvir vozes. Qual a voz que nós temos dado ouvido? Quando eu falo temos dado ouvido para praticarmos, para empenharmos nossa vida em praticar. Em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 10, a palavra diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. 1 Coríntios 14, 10. Aí a gente vai lá no livro dos Salmos, no Salmo de número 29, o salmista fala assim no Salmo 29, versículo 4, diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Versículo 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E no versículo 9 diz assim: a voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bloqueios, os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? A gente vive numa sociedade, num mundo hoje tecnológico, que muitas são as vozes. Se falam muitas coisas hoje, se falam muitas coisas em nome de Deus. Ah, Deus está falando, Deus falou comigo, Deus mandou te dizer. Mas o que realmente a Bíblia diz, irmãos, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que o Espírito Santo fala através de alguém, sempre vai ter um respaldo na palavra. Então, se alguém chegar e falar alguma coisa, ó, Deus mandou te dizer isso, Deus está falando isso aqui para você, vá para a Bíblia e vê se realmente aquilo ali é o que a Bíblia diz. Cuidado com o que você ouve. Olha só o impacto de nós ouvirmos a voz certa e nós ouvirmos a voz errada. Lá no Éden, Eva ouviu, ou seja, deu ouvido para a voz de Satanás. E qual foi a consequência disso? Morreu espiritualmente, quebrou a comunhão direta com Deus. Ou seja, Eva ouviu a voz de Satanás, deu ouvido para a voz de Satanás e morreu. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, é a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro já estava morto 4 dias. E a Bíblia diz que Lázaro ouviu a voz de Jesus. E ao ouvir a voz de Jesus, Lázaro ressuscitou. Você vê a importância, irmãos, de você dar ouvido para a voz de Deus e não dar ouvido para a voz do mundo, para a voz de pessoas que não estão falando em nome de Deus de verdade? Seja um crente bereano, irmãos. Quando você ouvir alguma coisa, quando falarem alguma coisa para você, vá para a palavra e veja se realmente o que estão falando, se foi Deus quem disse ou não. Ou seja, a palavra de Satanás traz morte, traz separação da comunhão com Deus. Já a voz de Jesus nos aproxima de Deus, nos traz para a direção, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Fica ligado, não dê ouvido para a voz que não é de Deus. Ouça a voz que é de Deus, a voz que vem do Espírito de Deus, e seja bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Graça e paz, irmãos.